Fala galerinha, eu sou o professor Douglas Reichenbach. Estou aqui hoje para realizarmos mais uma aula de administração pública e conhecimentos específicos relacionados à administração. Lembrando, meu povo, que nossas aulas são focadas em concurso público e assuntos específicos relacionados ao próprio curso da área de gestão, possa ser ele administração, contabilidade, dentre outros. E hoje, para começarmos, vamos falar sobre conceitos específicos relacionados à gestão financeira e ao orçamento público, que nada mais é do que um instrumento de planejamento do governo em que contém as arrecadações e despesas realizadas naquele ano. São exemplos de orçamentos públicos: alocação de recursos para estradas, construção de escolas e pagamento de professores. Esses três itens citados são exemplos de orçamento público. É importante, galerinha, a gente lembrar que dentro do orçamento público existem três conceitos bem importantes que caem bastante em provas de concurso público. Um deles é o plano plurianual, em que a administração planeja suas metas a fim de não ferir as diretrizes por ela imposta. No plano plurianual, eles elaboram ali suas estratégias, fazem uma gestão para que tudo que seja feito naquele ano tenha um planejamento para que seja bem executado. Já na lei das diretrizes orçamentárias, é importante a gente lembrar que ela antecede a lei orçamentária e que ela é responsável por priorizar as metas da administração pública, ou seja, ela coloca em primeiro lugar aquilo que é mais importante, o que a administração necessita mais, o que a população necessita mais. Nas leis das diretrizes orçamentárias ela coloca em primeiro lugar. É como se fosse uma escada. O que está embaixo é realizado primeiro e à medida que vai subindo, vai ocorrendo as outras prioridades. Bom, ela tem que ser enviada ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril de cada ano em vigência. Passando aqui para a LOA, a Lei Orçamentária Anual, a gente tem um plano realizado pelo Poder Executivo, em que aprova o plano plurianual, ou seja, tudo que foi elaborado aqui para acontecer é necessário passar pela LOA. A LOA é o patrão, é a líder do plano plurianual. Lembrando que deve ser proposta, deve ser apresentada ao final de cada legislatura. Então, se atenham bastante ao conceito de LOA que a gente vai ver nos princípios orçamentários. Então, galerinha, para a gente entender um pouco melhor os princípios orçamentários, eu queria que vocês se atenham ao conceito de arrecadação e despesas. O que é arrecadação? Tudo aquilo que entra para a administração pública. No caso, os impostos, no caso, os serviços prestados pela administração pública que traz recursos para o governo, são a arrecadação. Já a despesa é tudo aquilo que a administração gasta em prol do seu governo, para o bem de todos. Então, é importante vocês se aterem ao conceito de arrecadação e despesa. Se vocês observarem no princípio, você vai ver esses dois conceitos de uma maneira direta ou indireta. Na unidade ou totalidade, prestem bem, unidade, aquilo que é único, deve haver apenas uma lei orçamentária para cada ente federativo. Deve ser uma lei orçamentária para a União, outra lei orçamentária para os estados, outra lei orçamentária para o Distrito Federal e mais uma para os municípios. Então, o conceito de unidade
totalidade, é nada mais do que uma lei para cada ente federado. Passando para o princípio da universalidade, a gente tem que as despesas e as receitas dos entes federados bancados pela administração pública devem estar na LOA, ou seja, tudo aquilo que for gasto e que for arrecadado pelo governo deve estar constando na LOA. Em cada órgão que compõe a administração pública, que é bancado pelo dinheiro do Estado, deve ter suas receitas e suas despesas expressas na lei orçamentária anual. Já no princípio da anualidade, diz que as despesas e receitas devem ser elaboradas de acordo com o tempo que elas vierem a interferir. Então preste bem atenção que nesses 3 primeiros princípios da administração pública, nós temos o conceito de receitas e despesas bem expressos na sua contextualização. Bom, na exclusividade é como se fosse a legalidade, mas enquanto no princípio da legalidade é obedecido às leis, no princípio da exclusividade é obedecido à Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, na exclusividade diz que a administração pública só pode fazer tudo aquilo que consta na LOA. Então, na hora que vocês verem lá na sua prova o princípio da exclusividade, lembre que assim como as leis que obedecem à Constituição Federal de uma maneira geral, ou seja, assim como o princípio da legalidade, em que diz que tudo aquilo que for escrito, tudo aquilo que for elaborado deve ser obedecido às leis, no princípio da exclusividade deve ser obedecido à Lei Orçamentária Anual. No orçamento bruto é um dos princípios mais fáceis, porque o seu próprio nome já diz que na LOA deve conter o orçamento bruto, sem nenhum tipo de desconto. Na legalidade, como eu já havia falado anteriormente, só pode fazer o que está expresso em lei. Assim como nos princípios da administração pública, nos princípios orçamentários determina que a legalidade é um instrumento de bastante importância na sua composição. Publicidade e transparência estão diretamente ligados, uma vez que todo cidadão tem o direito de saber o que foi gasto. Então, é um dever do Estado e é um direito do cidadão saber tudo aquilo que foi investido em prol do seu benefício. Na não vinculação, determina que não deve ser vinculado receita de imposto a órgãos públicos. Mas lembrando, galerinha, que assim como a lei veta, ela também restringe algumas opções. Então, apesar de não poder vincular receita de imposto a órgãos públicos, tem 4 casos em que isso pode acontecer. Primeiro caso, na destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento de ensino e para a realização de atividade da administração tributária. Também para prestação de garantias às operações de crédito por antecipação à receita. Então, galerinha, as leis orçamentárias, o plano plurianual, a LOA, a LDO, elas exigem uma grande atenção diante dos seus conceitos. Lembrando que os princípios também são de extrema importância para o nosso estudo e nunca esqueçam do conceito de despesas e receitas, que norteiam grande parte dos contextos que nós falamos hoje em nossa aula. Tamo junto, meu povo. Peço que vocês ativem as notificações, sigam o nosso canal, dá um likezinho aí no nosso vídeo e comenta aí embaixo, né? Eu dependo da força de vocês. Sem vocês o nosso canal
é inexistente. Tudo que eu faço é em prol do desenvolvimento de vocês. Tamo junto. Pode deixar as opiniões de aulas que eu posso gravar nos próximos vídeos. Valeu, galerinha. Um abraço. Estudem bastante e rumo ao objetivo.